pessoal, hoje eu vou contar pra vocês os últimos filmes assistidos de fevereiro, mas como janeiro teve 5 semanas e eu esqueci da última, e só contei 4 no último vídeo, eu vou contar primeiro o que eu achei sobre Malévola, que foi o filme que eu assisti nessa quinta semana. Malévola foi um filme que me despertou muito interesse, porque eu gosto muito quando eles exploram outra visão da história. Então o filme conta a história da Malévola, que é a bruxa da história da Bela Adormecida, e mostra como ela era na infância, o que fez com que ela ficasse má. Embora tenha sido uma super produção, tenha tido um figurino lindo, e a Angelina Jolie estivesse impecável no personagem, assim, eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo o papel. Eu ainda achei que o filme deixou a desejar em relação à história. Eu acho que eles podiam ter explorado mais, sabe? Deixado a história mesmo mais interessante. Porque é bacana essa questão de ter trocado o ângulo, mas o filme ainda, na minha opinião, ficou com aquela imagem de que faltou algo. Agora, o primeiro filme que eu assisti em fevereiro foi o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. E na verdade, eu primeiro assisti ao curta-metragem e ele me despertou bastante interesse pelo filme, sabe? Então, se você não sabe se você gostaria de assistir o filme, eu recomendo que você primeiro assista ao curta para ter uma ideia do que se trata para depois assistir o filme. Essa é uma produção brasileira e ele conta a história de um jovem cego fazendo algumas descobertas mesmo na adolescência, sabe? Então, a respeito da sua personalidade, a respeito da sua sexualidade, o filme conta a história de uma forma muito leve. Então, por não ser também uma mega produção, ele deixa a gente parece mais perto do personagem, sabe? É mais vida real. Então eu achei muito bacana e eu recomendo pra vocês. Ainda nessa primeira semana eu assisti um filme extra, que foi o Operação Big Hero. E vocês sabem que eu amo animações, então não tem como não ter me apaixonado pelo filme. Ele conta a história de um pré-adolescente apaixonado por robótica, mas que está usando esses seus conhecimentos para participar de lutas entre robôs, o que no caso é proibido. Então o irmão dele acaba apresentando uma outra forma de usar esse conhecimento, que também tem até a possibilidade de ajudar pessoas. Além de ter achado a história muito interessante, eu também achei que foi uma produção muito bem feita, sabe? Uma animação bonita de assistir, mas eu não sei se agrada a todos os públicos, porque por gostar muito de animação, mesmo se for uma animação mais infantil, eu vou gostar. Mas essa eu acho que pode agradar vocês também, sabe? Um público mais jovem, então eu acho que vocês vão gostar sim. O filme que eu assisti na segunda semana foi o Grande Hotel Budapeste, e eu tive interesse mesmo de assistir por causa das indicações do Oscar. E, gente, ele é um filme que realmente merece todas as indicações e todas as premiações que ele levou pra casa, porque além de ter uma história muito bacana, ele é aquele filme que não peca nos detalhes. Então, o figurino é perfeito, o cabelo e maquiagem é perfeito, cenário perfeito, fotografia maravilhosa. Então, assim, não tem como você ver o filme, mesmo você não se identificando tanto com a história, sem gostar da produção do filme. Se você gosta de cinema, gosta de produção, você vai gostar do filme, não tem como. Ele conta a história do hotel e também do gerente do hotel, através do olhar do lobby boy que trabalhava nessa época. E, gente, é um filme lindo, a amizade entre os dois é bem bacana. E também esse filme, a história, ela se passa entre as duas guerras mundiais. Então, isso acaba influenciando de forma bem decisiva na história. O filme que eu assisti na terceira semana é bem diferente do tradicional. Ele é um filme de, assim, 1 hora e 2 minutos, 1 hora e 3 minutos. Ele tem como personagem principal a Maisie, que faz a Arya de Game of Thrones. E a história é praticamente um diálogo. Então, a jovem britânica tem seu computador invadido por um hacker. E ele começa a exigir que ela faça algumas coisas para que ele não solte imagens e solte algumas coisas sobre ela. É um filme muito interessante para refletir em relação ao que a gente fala na internet, em relação ao que a gente posta na internet. E também, como eu já falei pra vocês em outro vídeo, eu acho que a gente perdeu muito essa noção de respeito ao outro, sabe, em relação à internet. Então a gente não pensa que a gente tem que falar o que gostaria de ouvir, fazer o que gostaria que fizessem. E esse filme faz essa reflexão de uma forma sem ser chata, sabe, sem ser careta. O filme realmente é uma produção bem legal. E por ele ser um filme rápido e se passar todo dentro do quarto da personagem principal, ele é um filme que você assiste assim, sem perceber, sabe, é muito bacana. E o vídeo que eu assisti na quarta semana foi os 50 Tons de Cinza. E, gente, eu nunca li os livros e a única opinião que eu tinha sobre a história era a partir de um vídeo do YouTube que eu tinha visto, que realmente detonava o livro. Então isso, claro que influenciou um pouco na minha visão sobre o filme. Mas de uma forma geral é o seguinte, o filme é uma grande produção, então ele tem cenários muito bonitos, tem uma trilha sonora muito bacana, mas eu não consigo entender como as mulheres gostam tanto de uma história que de certa forma vai contra o que elas dizem lutar hoje em dia. Porque mesmo que tenha aqueles momentos muito crepúsculo, eu ainda achei que o cara é muito manipulador, que ele exerce muita pressão psicológica sobre ela. Embora algumas pessoas falem que ela só fez o que ela quis.
Gente, mas o cara também é muito, sabe, possessivo, muito ali em cima. Então eu acho que é difícil pra uma pessoa sair de um relacionamento desse jeito. Outra coisa que eu achei bastante estranha também é que o filme exalta muito a riqueza. Então ele usa esse poder financeiro dele pra impressioná-la. E ela realmente fica... E vai contra, sabe? Toda essa questão de eu quero ser uma mulher independente, eu quero ter o meu próprio dinheiro. Porque no filme ele dá um carro pra ela, depois ele passeia com ela de helicóptero, depois ele anda com ela de avião. Então, concluindo, é um filme com uma ótima produção, sim, com uma ótima construção de cenas, mas eu ainda acho que a história, sabe, deixa a desejar. A história e a construção dos personagens. Além disso, gente, eu tenho que ressaltar os diálogos de algumas cenas. Além de serem muito clichês, eu fico imaginando aquelas falas dubladas. Se eu já ri com elas legendadas, imagino dublado. Por exemplo, sabe, saia de perto de mim, aquelas coisas dramáticas. Tem muito isso no filme, isso quebrava a cena, não tinha como não rir. Além disso, o filme também deixa um parênteses que deixa entender que ele faz tudo isso por um motivo. Então eu tenho sim esperança que os outros filmes consigam dar um desfecho pra isso, sabe? Mostrem por que ele usa a riqueza pra conquistar as pessoas, por que ele exerce tanta pressão psicológica sobre as pessoas. E então ainda tenho esperança que o filme faça mais sentido pra mim. Mas esse primeiro eu achei algumas coisas, como eu disse pra vocês, muito sem lógica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo!